Mas violão não. Já trocou o cabo? Inverteu o cabo? Muta aí rapidinho, violão. Pode pegar? Pode. Seja engrandecido. Tá no 14, né? Abre aí pra ver. Som. Boa noite, meus irmãos, a paz. Mais um dia, mais uma noite, mais um domingo, onde juntos estaremos louvando ao Senhor, prestando culto a Ele publicamente. Gostaria de convidar você a ficar de pé, para que possamos ler juntos a palavra do Senhor, que se encontra em Efésios capítulo 2. E vamos fazer igual ontem, quando nós estávamos juntos aqui no jantar. Eu irei ler os versículos ímpares e os irmãos os pares. O irmão Fabiano vai estar colocando também aqui no projetor. Então a gente vai poder ler juntos, né, com a mesma versão. E diz assim o verso 1: E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para conosco em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler o 10 todos juntos? Pois somos cultura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Até aqui, amém? Então, meu irmão, nessa noite eu convido a você a se alegrar, porque esse domingo não é um domingo qualquer, é o domingo no qual Deus nos deu vida, por meio do seu Filho, Cristo Jesus. Por isso nos alegramos, por isso chegamos aqui nesse lugar com o coração quebrantado, com gratidão, porque outrora nós estávamos mortos, mas por causa desse amor, essa vida chegou até nós. Amém? Então vamos louvar com alegria, com gratidão, nessa noite o nosso Deus. Amém. Estou feliz de estar aqui hoje. Vamos começar aplaudindo o Senhor? Se puder aplaudir o Senhor. Vamos começar aplaudindo o Senhor. Glória a Deus. Deus é bom.
Ajude nas palmas. Tua glória nos faz dançar, toda força celebrar, dançaremos gratos por teu amor. A tua graça nos faz cantar, em toda a terra te exaltar, cantaremos glórias a ti, Senhor. É o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração que dançar por causa da tua misericórdia, ó Deus. A misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. Tua glória, ó Deus. Umas palmas. Nos faz dançar, com toda a força celebrar, dançaremos gratos por teu amor. A tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exaltar, cantaremos glórias a ti, Senhor. Transbordar, é o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração que dançar por causa da tua misericórdia, Deus. Tua misericórdia, Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Jesus me livrou, Jesus me libertou. E seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Mais uma vez. E seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Jesus me libertou. Jesus me libertou.
esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Oh, esse grande amor. Vamos todos cantar. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo tudo. Eu sei, posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é forte, é pra sempre. Eu sei que seu amor é tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Sempre, sempre. Nosso sustento, nosso socorro, nosso amparo. E ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor me permanece. Sim, permanece. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor me permanecerá. Sim, tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Oh Jesus, graças te damos. Mesmo se eu me abalar, isso sempre acontece. E ainda que eu me abale, o seu amor sustenta e garante a misericórdia, a graça e a bondade sobre nossas vidas. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor.
a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Amém, glória a Deus. Continuando o nosso momento de louvor e adoração, convido os irmãos a abrir comigo a palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao 8. E diz assim a palavra do Senhor: e isto afirmo, que aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Nesse momento, é o momento onde a gente separa do nosso culto para estar louvando o Senhor com nossas ofertas, dízimos, aquilo que está sendo proposto ao seu coração. Então, nesse momento, fique à vontade, enquanto os irmãos nos conduzem com mais uma canção, nesse momento. Amém?
Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, agradecemos por estarmos aqui, Senhor, cultuando o Senhor todos juntos, demonstrando nossa gratidão por meio dessas ofertas, que sua bênção esteja sobre aqueles que puderam ofertar e também sobre aqueles que não puderam, Senhor, permitindo que sua obra prospere e alcance novas pessoas, Senhor, que nosso coração se enche dessas verdades e, consequentemente, demonstrando mais gratidão, Senhor. É que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nesse momento, também fazendo parte da nossa liturgia, é um momento onde a gente tira para estar orando, suplicando, clamando aquele que ouve as nossas orações, o Deus do impossível. E eu queria convidar os pastores dessa igreja, nesse momento, e aquele que se sentir à vontade de vir aqui à frente, precisa de uma oração nessa noite, sinta-se à vontade, você está na casa do seu Pai. Aquele que ouve as nossas orações, aquele que ouve o coração angustiado. Nesse momento eu vou pedir para o pastor Everson estar orando. Meu irmão, sinta-se à vontade. O Senhor está no nosso meio e Ele ouve a nossa voz. Amém? Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Nós nos colocamos nessa posição de dependentes do Senhor, porque é isso que somos. Somos dependentes do Senhor. Aquilo que a gente consegue fazer, Senhor, a gente e muitas vezes nem lembra, Senhor, de orar ou agradecer o Senhor porque fomos capazes de fazer. Mas aquilo que somos incapazes de fazer, nós estamos aqui, Senhor, para te pedir. E cremos que o Senhor graciosamente nos ouve, cremos que graciosamente o Senhor nos compreende e graciosamente o Senhor nos responde. Então, Senhor, diante da realidade de que passamos por momentos delicados e sofremos, nós suplicamos ao Senhor: tenha misericórdia de nós. Seja, meu Pai, uma alergia que nos incomoda continuamente e a medicação não resolve, seja uma dor crônica que constantemente nos leva a sentir, meu Pai, e sofrer, seja, Senhor, algo que nos afeta emocionalmente, seja financeiramente, seja, meu Pai, no âmbito dos casamentos ou daqueles que não são casados. O Senhor é Deus que responde de maneira poderosa o clamor dos seus filhos. E é em nome do Teu Filho, Jesus, que nós clamamos. Por favor, Senhor, tenha misericórdia dos nossos irmãos que sofrem, tenha misericórdia das nossas irmãs que sofrem, e opera, Senhor, de maneira poderosa, a fim de que eles possam estar suficientemente saudáveis em todos os aspectos para assim melhor servir, meu Pai, o Senhor e o próximo. Afinal de contas, é para isso que o Senhor nos chama: servi-lo e ao próximo. Da mesma forma, pedimos pelo governo dessa cidade, desse estado e dessa nação, Senhor, que a conversão deles seja uma realidade visível, experimentada, poderosa. E ainda que não haja conversão, Senhor, que haja uma sensibilidade da obra do Senhor em fazer o que é justo, o que é certo, para que nós, Senhor, venhamos a ter, como diz as Escrituras em 1 Timóteo, paz para vivermos nossa fé, paz para comungarmos da nossa fé e paz para despedirmos uns aos outros na missão de propagarmos o Evangelho. E não apenas isso, Senhor. Dignidade.
para aqueles que querem trabalho, para aqueles que precisam do trabalho e para aqueles que já trabalham, o salário digno para manter as suas famílias. Para que tenham sobre a sua mesa, Senhor, o alimento, sobre a sua casa, a proteção e a provisão. Se nós oramos, meu Pai, com a certeza e convicção de que o Senhor nos ouve. E essas orações que fazemos aqui não são, meu Pai, orações em vão. O Senhor há de responder no tempo oportuno, para a sua glória. Amém. Deuteronômio 6, do verso 4 ao 7, é um texto que falou muito ao meu coração nessa semana e eu queria compartilhar com a igreja. E é muito oportuno para o momento que a gente vai viver agora, que é ouvir a palavra do Senhor. E diz assim, verso 4: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Nesse momento a gente vai estar ouvindo a palavra do Senhor. Eu queria convidar o pastor Everson. Gostaria que você estendesse sua mão para cá, estaremos orando pela vida dele. E que possamos estar atentos para que as palavras do Senhor venham ao nosso coração e que a gente possa produzi-las durante o nosso caminhar. Senhor, aqui estamos, Senhor, te agradecendo mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço pela vida dos pastores dessa igreja, agradeço especialmente pela vida do pastor Everson. Usa o teu filho, Senhor, com ousadia, com intrepidez, Senhor. Abençoe o teu filho. Senhor, conduza nesse momento onde ele vai estar ministrando a tua palavra, Senhor. Dando as palavras de sabedoria e de conhecimento, para que o seu povo possa sair daqui, Senhor, alimentado, fortalecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, queridos. Boa noite. Tudo bom? Bom, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens acerca dos 5 atos, ou a Páscoa em 5 atos. Eu acho que está um pouquinho frio aqui. Vocês estão bem? Estão clima? Está parecendo Friburgo, né? Se sair lá fora está igual a Nova Iguaçu. Mas aqui dentro está... Amém. Nós vamos dar então continuidade a essa série de mensagens, né, dando pausa a Neemias para falar um pouco da vida, sofrimento, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, visto que estamos no mês da Páscoa e nós como conselho entendemos ser um período apropriado para a gente falar sobre o assunto. O texto que nós vamos trabalhar hoje se encontra em Hebreus, e o capítulo 5, verso de número 8. Hebreus, capítulo 5, verso de número 8. O tema da mensagem é um tema, como diria, deveras interessante, porque o tema é quando Deus obedece. E dependendo do ambiente que se fala isso, quando Deus obedece, subentende-se algo muito natural. Eu posso declarar e determinar, afinal de contas, Deus vai cumprir o que eu determinar e declarar. Então eu declaro que seja feito isso e será feito. Então Deus, Ele é obrigado a cumprir com aquilo que, em nome de Jesus, eu assim decreto e declaro. De repente você pode falar, não, isso não existe. Você conhece pouco de alguns ambientes que nos cercam a cidade e o país. Em outros ambientes eclesiásticos, ou seja, em outras ambiências de igreja, você de repente vai ouvir esse título como uma
experiência meio não natural. Né? Como assim Deus obedece? Como pode o Criador, o Poderoso, o Senhor do Universo obedecer se abaixo dele, acima dele não há ninguém? Mas eu creio que para nós, esse título é um convite a um deleite espiritual da vida, obra e morte de Cristo Jesus, o nosso Deus, que tanto nos amou e foi capaz de se humilhar a ponto de obedecer. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, é este que decidiu sofrer por nós ao encarnar, ao obedecer, a morrer, a fim de que o nome dele fosse glorificado e nós fôssemos salvos. Dentro dos estados da humilhação, estamos hoje falando sobre a obediência. E a obediência em forma de sofrimento. Mas por que falar de sofrimento se estou sofrendo tanto e que eu mais preciso é uma palavra de motivação? Por que falar de sofrimento se o que eu mais preciso é dizer que eu vou vencer, que eu vou cumprir, que eu vou conseguir, que eu vou alcançar? Por que falar de sofrimento se basta que eu acorde todos os dias para ver que eu sofro, ou que no final do mês o meu contra-cheque mostra que eu sofro? Bom, primeiramente, a Bíblia não é sobre nós, é sobre Cristo. Segundo, é aprendendo sobre os estados do sofrimento e humilhação de Cristo que saberemos lidar com as nossas próprias humilhações e as nossas próprias condições de humilhação. Veja, enquanto Jesus está num estado de humilhação, nós vivemos numa condição de humilhação. Enquanto o estado de humilhação é algo que passa e é passageiro, não é pertencente a um Deus que se torna homem, a nós que somos humanos isso faz parte, porque já nascemos num ambiente de humilhação. Diante disso, eu gostaria de expor 3 pontos do texto que nós vamos ler, em Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 8. O texto é o seguinte: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como a gente tem aprendido nessa igreja, a Bíblia ela é totalmente inspirada por Deus. Então não existe versículos ou textos que sejam desprovidos de exposição, os quais apontam para Cristo. Embora alguns textos sejam difíceis de expor, outros mais fáceis, às vezes um texto como um versículo se torna mais complicado, outros um pouco menos. Então a gente recorre à ajuda, muitas vezes, de pessoas que se dedicaram na história e que puderam contribuir para a história da igreja com tamanhos ensinos, como Louis Berkhof, teólogo do século XX, que nos aponta para, dentro dos estados de sofrimento de Cristo, 3 pontos. Ele fala em 5, mas eu agrupei em 3. Jesus sofreu durante toda a sua vida, tanto no corpo quanto na alma. 2. Seus sofrimentos resultaram de várias causas e foram únicos. E 3. Seus sofrimentos nas tentações. Nós vamos falar sobre esses 3 pontos, que ele sofreu durante toda a sua vida, tanto no corpo quanto na alma, que seus sofrimentos resultaram de várias causas e foram únicos, e seus sofrimentos nas tentações, culminando com os benefícios desses sofrimentos. É claro que, embora a gente venha falar sobre sofrimentos, nós não vamos morar ou viver nele. Quando a gente pega o versículo, o primeiro ponto, ele sofreu durante toda a sua vida, tanto no corpo quanto na alma, é fácil descredibilizar Cristo de todo o seu sofrimento, apontando só para um recorte da sua história.
temos a tendência de fazer apenas um recorte da vida de Cristo e aplicar esse recorte da vida de Cristo como se fosse apenas esse o sofrimento, dizendo que a vida do Senhor se resume em sofrimento apenas na cruz. Mas nós já vimos que o sofrimento dele começa em sua encarnação. Não é à toa que começa em sua encarnação, porque cumpre-se o que Paulo fala em Gálatas 4, verso de número 4, quando ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E vale entender que nascido sob a lei implica em uma série de desdobramentos. Quando um ser, como no tempo de Jesus, nascia debaixo da lei, nascia debaixo da maldição que essa lei impora, todos os que nasciam debaixo da lei, eles eram colocados numa situação de maldição. Afinal de contas, pelo pecado e pela queda de Adão, toda a humanidade foi condenada à maldição. Jesus, então, já passa pelo seu primeiro sofrimento ao encarnar, vindo ele debaixo da lei. Ele sofreu durante toda a sua vida. Embora estivesse debaixo da lei, não pecou. Nasceu num mundo que estava sob o juízo da lei, condenado pela lei. E o Louis Berkhoff vai dizer o seguinte: sua vida foi uma vida de servo. A do Senhor dos Exércitos, mas como servo. A vida do único ser humano sem pecado, na diária companhia de pecadores. E a vida do santo num mundo amaldiçoado pelo pecado. O caminho da obediência foi para ele, ao mesmo tempo, um caminho de sofrimento. Ele sofreu com as repetidas investidas de Satanás, com o ódio e a incredulidade do seu povo e com a perseguição dos seus inimigos. Visto que ele pisou sozinho o lagar, a sua solidão só tinha que ser deprimente e o seu senso de responsabilidade esmagador. Seu sofrimento foi um sofrimento consagrado e cada vez mais atroz conforme o fim se aproximava. O sofrimento iniciado na encarnação chega finalmente ao clímax no Passio Magna, ou seja, na grande paixão, no fim da sua vida, quando pesou sobre ele toda a ira de Deus contra o pecado. Jesus já nasce sofrendo, já nasce para sofrer. É incrível parar para pensar que como é que pode um Deus que cria, que elabora, que arquiteta todo o universo, encarna, nasce para sofrer. Nós não temos a percepção do que é sofrer, até que entendemos o que é sofrimento. Nós não entendemos que nascer é sofrimento, porque a nossa consciência é muito limitada no nascimento. Nós sabemos que vai doer porque o médico diz que o bebê chora porque o ar, o oxigênio, entra por suas narinas e dilata seu pulmão e dor. Nós sabemos que um adolescente, quando está no processo de crescimento, sente dor nos seus ossos, vide Marina, que volta e meia reclama, está doendo aqui, está doendo acolá. Mas a gente só tem noção disso quando uma idade chega e somos ensinados. No entanto, Cristo, quando ele já nasce debaixo de sofrimento, consciente do seu caminho de sofrimento. A sua infância e adolescência não foram infâncias e adolescências alienadas da verdade de que ele iria para a cruz. A sua infância e adolescência não foram alienadas da ideia de que ele poderia, sim, pensar em não ser um servo, porque ele veio para ser servo. Não veio para ser servido. Não havia hipótese alguma que o Senhor não sofresse. Não havia uma hipótese qualquer que ele fosse sugerido a não pecar, a pecar e a não sofrer. Quando a gente olha Isaías 53, do verso 3 ao 5, ouvimos Isaías dizer que Jesus era desprezado. Desprezado. E o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi transpassado, foi pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Embora ele tenha sido gerado, encarnado para sofrer, ele não sofreu por causa de seus próprios erros e pecados. Não havia. Mas por causa da gente. É igual quando a gente se torna pai ou mãe. E quando a gente, antes disso, é só solteiro, e as nossas decisões não implicam em nada, a não ser em nossa vida. Mas que quando casamos, as nossas decisões já passam a implicar o nosso próximo. Então, decisões equivocadas podem gerar uma série de desastres no nosso casamento. Mais delicado ainda é quando nós temos um filho, que qualquer decisão afetará diretamente ele ou ela. E aí você para e pensa que um bebê, como da idade do B, que não tem consciência de o que falta, o que deixa de faltar, porque quando tem fome, chora e tem leite. Quando tem frio, chora e tem abraço quentinho. E sem saber por que, de repente, a mãe deixa de amamentar ou deixa de cobrir, chora e sofre. Ele não ia ter noção. Mas Jesus teve noção de que o seu sofrimento não seria por causa de sua fome ou frio, mas por causa de nossa fome e de nosso frio. De nossa fome por algo que saciasse esse buraco que só Deus poderia. E de nosso frio que somente o Espírito do Senhor poderia aquecer. Não é à toa que Jesus, em Mateus 13, 55 a 56, é tido simplesmente como o filho do carpinteiro. Esse aí não é o filho do carpinteiro, nem o filho de Dona Doca. Esse não é aquele sujeito que mora lá na Rua do Fogo. Esse não é aquele sujeito que estava ali. O nome dele não é Maria? A Maria não é aquela que falou que estava grávida de Deus, do Espírito Santo? Maria não é aquela que o marido morreu? Deve ter morrido de angústia, porque, afinal de contas, teve que levar e viver debaixo de uma história que nem a gente que é crente crê. Ele não é irmão de Tiago, de José, Simão e Judas. Essa galera, ninguém crê nele, não. Ele não estava conosco todos os dias, né, junto com as suas irmãs. De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? De onde? Ou como João, capítulo 7, versos 4, 5 e 12. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto, dizem seus irmãos para Jesus. Se fazes essas coisas, manifesta-te o mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e os outros diziam, não, antes ele engana o povo. Imagina você ser Deus, Criador dos céus e do universo, e passa por situações em que o que ou quem você criou não crê em você. Já é dolorido para um pai como nós, ou mãe, como muitas de vocês aqui, ter um filho que de repente não crê quando você diz, a gente vai fazer isso, e ele diz, de novo, vai vir com essa história? Já ouvi essa história e não aconteceu nada. E a gente fica, caraca, poxa, não deu porque foi difícil, o papai não conseguiu, foi daquele jeito. Agora, para o Criador do universo, que nunca teve que se submeter a nada, mas tudo se submeteu a Ele, por causa da obediência a Deus, passa por todo esse sofrimento. E é claro que o seu sofrimento foi muito mais que o recebimento de chicotadas em seu corpo, embora diante do Getsemane, Jesus tivesse expressado, se possível fosse passar o cálice dele, todo a sua agonia e aflição se reduziam a uma fala profundamente triste até a morte. O sofrimento de Cristo não foi um sofrimento passageiro, um momento da sua caminhada via crucis, mas foi a partir do seu nascimento.
porque estava debaixo da lei, e porque cumprir com toda a justiça. E sua identidade com o pecador foi tão forte, que ele cumpriu a justiça à semelhança do pecador. Ele viveu no mundo de pecadores, ele andou com pecadores sem se corromper, e como pecador, ele foi condenado à cruz. Seus sofrimentos resultaram de várias causas. Segundo Berkhoff, Senhor do Universo teve que ocupar uma posição de servo cativo, um escravo, e ficou com a obrigação de obedecer. Por isso Paulo vai dizer em forma de servo, em morfê de servo, algo que é impossível de reverter. Assim como ele era morfê de Deus, impossível de reverter. Diferente de semelhança, que era esquemate, possível mudança. Segundo, aquele que era puro e santo teve que viver em uma atmosfera pecaminosa e corrupta, diariamente na companhia de pecadores, e os pecados dos seus contemporâneos constantemente o lembravam da enormidade da culpa que passava sobre ele. Imagina você, criado em Cabo Frio, nunca atravessou a ponte da Ponta Ambrósio. Não é Ponta Ambrósio ali o nome, né? Pôr do carro. Criou toda a sua vida dentro do quarto dos pais, jogando bolinha de gude no carpete, soltando pipa com ventilador, e de repente você é conduzido a ir para uma outra cidade, onde você não tem conhecimento com ninguém, e essa cidade é terrivelmente terrível. Te colocam no centro da cidade mais capitalista do mundo. Te deixam lá sem inglês, sem conhecimento, para morar e desfrutar de Nova York. Sendo que você foi criado num ambiente de amor, cuidado, palavra de Cristo, e chega lá nas primeiras ruas, nas transversais, prostituição, sexo, drogas. Imagina como essa pessoa se sentiria, desesperada. O que fazer? Perdido. Cristo não se sente perdido em meio aos pecadores, mas como santo em meio aos pecadores. Imagine o ato daquele que por nunca ter experimentado algo que não fosse glória e santidade, ter caminhado ou ter que caminhar com aqueles que estavam sujos em seus pecados. Imagine a disparidade de uma cidade do interior, onde todo mundo se conhece, para ir para uma cidade onde ninguém se conhece, onde todo mundo quer comer o fígado do outro, onde todo mundo quer engolir o outro por dinheiro, por ganância, por poder. Jesus desceu dos céus para andar numa terra onde todo mundo queria engolir todo mundo. Ele sabia exatamente o que estava para vir, e a perspectiva estava cada vez mais longe de ser animadora. Além de saber que estava no meio de pecadores, ele sabia, o pior ainda está por vir. Enquanto muita gente fica cantando, o melhor de Deus ainda está por vir, ele já estava na sua mente, e o pior de Deus ainda está por vir. O sofrimento só começou. Não é à toa que diante da proposta de Maria, sua mãe, de que, olha, o vinho acabou, e ele disse, mulher, ainda não é chegado o meu tempo. Porque diante da realidade de que a primeira evidência de que ele era filho de Deus, ou Deus, toda a sua caminhada de sofrimento na cruz estaria se encurtando. Sem falar das privações da vida, as tentações do diabo, o ódio e a rejeição do seu povo, os maus tratos e a perseguição que estava sujeito. Os sofrimentos de Jesus resultaram disso tudo. E foram únicos. Por que únicos? Porque Deus, o Pai, foi quem fez ele cair, ou fez cair sobre ele tudo isso por causa do nosso pecado.
O nosso sofrimento é fruto do nosso pecado. O sofrimento de Cristo é fruto do pecado nosso, não dele, porque ele não pecou. Uma coisa é a Marina ser admoestada, repreendida e levada ao castigo por causa de um erro dela. Outra coisa é ela ser levada ao castigo porque a mãe fez um erro. Assim também foi na questão de Jesus. Uma coisa seria se Jesus fosse levado ao castigo por causa de Jesus. Mas Jesus foi levado ao sofrimento e castigo por causa de nossos pecados. Por causa dos nossos erros. Por causa das nossas transgressões. E às vezes a gente diz, mas eu nem era nascido. Eu nem estava lá. Eu nem tirei selfie. Como que eu posso fazer parte disso? Sim, você faz parte disso. Porque a morte de Cristo não foi só para quem estava junto com ele naquela época. A morte de Cristo não foi só para aqueles que estavam ali aos pés da cruz. A morte de Cristo não foi só para aqueles que andaram com ele. A morte de Cristo foi para aqueles que antes dele confiaram que a promessa de que viria alguém que salvaria os seus filhos dos seus pecados culminaria no Messias. E nós que posteriormente nascemos, temos a certeza de que o que ele fez é eficaz para a gente. Embora não tivéssemos nascido no tempo de Jesus, ou antes de Jesus, ou tivéssemos com Adão lá, para dizer, Adão, você está de brincadeira, comeu isso aí, a gente vai pegar também? Nós nascemos debaixo da lei. E debaixo da lei, todo aquele é maldito. A condenação de Cristo na cruz, e muitas pessoas perguntam, por que Cristo tinha que morrer na cruz? Por que não morreu atropelado por um trem? Por que ele não morreu dormindo igual um velho idoso, ditoso, em paz? Porque se ele fosse atropelado por um trem, seria algo como, foi um acidente. Jesus morreu atropelado por um trem, por um acidente. Ou se ele morresse como um idoso, deitado, Jesus morreu porque a idade chegou. Mas ele morreu na cruz do madeiro porque era importante frisar as escrituras que diz que todo aquele que nasce debaixo da lei é maldito, e maldito precisa ser crucificado perante a lei, na cruz. Aí você para e pensa, todo mundo então tinha que ser crucificado. Sim, todo mundo. Diante da verdade que nascemos debaixo da lei, e que somos incapazes de cumprir a lei, seríamos todos destinados a essa cruz, essa dor, esse sofrimento absurdo. E como diz um médico entrevistado por Lee Strobel em sua pesquisa, e procura para provar que Deus não existia, que Cristo foi uma farsa, a ponto de no final ter que sentar sobre o seu sofá e dizer, eu desisto, Deus, eu desisto, Cristo, eu desisto. Não há como provar que o Senhor não existiu, as evidências são mais fortes do que a minha incredulidade, e o Senhor venceu a minha incredulidade. Este médico diz para ele que o sofrimento da cruz, a dor da cruz, o padecimento da cruz é algo tão dramático, tão terrível, que nem aqueles que tinham seus entes perdidos por causa da crucificação gostavam de falar. Bom, para quem nasceu na década de 70, viveu 80, 90 aí, lembra que quando os nossos pais descobriam que algum parente, algum conhecido tinha desenvolvido câncer, sempre a fala era a seguinte, poxa, fulano de tal, seu tataravô, ele está com aquela doença ruim. Não gosto nem de falar. Porque era chocante, falar, fulano de tal estava com câncer. E até hoje, algumas famílias, quando falam, tratam desse nome, câncer, soa como uma... Não fala esse nome aqui não, isso atrai. Isso aí, não, isso... Era a mesma coisa naquela época falar que um ente querido, por causa da arrogância de Roma, foi crucificado. Não fala isso não. Não nos lembra desse sofrimento, dessa angústia, dessa aflição. Porque o seu sofrimento, em ter os seus braços esticados, a sua falta de oxigenação, a sua dor nos ossos por ter que apoiar sobre os seus pés, todo esse aparato sádico romano, foi destinado para apontamento da glória de Deus, na morte de seu filho Jesus. Então o seu sofrimento é único. Não compare seu sofrimento ao de Cristo.
Ah, mas você não sabe o sofrimento que eu estou com as minhas dívidas. Suas dívidas foram pagas, a financeira um dia vai ser paga. Ah, mas os meus sofrimentos dentro do meu casamento não se compara. Ah, mas o sofrimento de... Não se compara. Você não sabe o que é perder um filho. Não sei, nem quero. Mas o Pai sabe. O Pai Celestial sabe. Porque na cruz ele viu seu filho sendo tratado e teve de tratar debaixo da lei. E viu seu filho como maldito. E ao olhar para ele, ele não viu e reconheceu o seu filho, mas nos viu pecadores. Viu os nossos pecados em Cristo. Viu as nossas transgressões em Cristo. E por isso Cristo foi aquele que disse: Pai, por que me desamparaste? Por quê? Por quê? Então não compare os seus pecados, ou melhor, seus sofrimentos com os sofrimentos de Cristo. Terceiro ponto e último, os sofrimentos de Cristo nas tentações. É fato que Jesus Cristo foi tentado inúmeras vezes. A palavra do Senhor nos assegura tal fato. No deserto, ele foi tentado. No palácio, diante de Pilatos, quando este disse: olha, você não sabe que eu tenho autoridade para te liberar? E que ele diz: agora você vai ver o que é autoridade. Não, ele se colocou numa posição de servo e disse: olha, não tem nada de autoridade na sua vida que não tenha sido concebido pelo meu Pai que está no céu. Se a gente pensar e imaginar, como crentes que somos, com um pouquinho de conhecimento que temos, quando alguém vem que tem menos conhecimento e fala alguma coisa, a nossa vontade é chegar e falar assim: rapaz, você está muito equivocado, isso não é desse jeito não. Somos tentados a querer ensinar o certo. O Senhor foi tentado a provar que era filho por Satanás, o Senhor foi tentado a provar a sua autoridade por Pilatos, o Senhor foi tentado pelos seus acusadores na cruz. Tu não é um filho de Deus, tu não falou que destruiria e reconstruiria o templo, então desce dessa cruz. Falou que salvava a humanidade, então desce e salva-te ti mesmo. Ele foi tentado inúmeras vezes. Mas como pode aquele que não pode pecar ser tentado? Como é que pode aquele que não pode pecar ser tentado? Como é que pode ser tentado aquele que é santo? Aquele que não tinha pecado poderia facilmente exercer seu juízo sobre os pecadores e o condenar ao sofrimento eterno. Mas Bavinck, grande teólogo holandês, vai dizer o seguinte: a santidade de Jesus era uma santidade ética, que tinha que se desenvolver altamente por meio da tentação e em meio a esta se manter. Olha que interessante, ele poderia: eu sou filho de Deus, eu sou santo, não tenho que passar por isso. Deus não é tentado, ninguém pode tentar a Deus. No entanto, Bavinck vai esclarecer: essa santidade do Senhor é uma santidade ética. E tudo aquilo que é ético precisa ser demonstrado como modelo e exemplo. A ética não pode ser escondida dentro de um livro ou dentro de um laboratório, mas ela é evidente na prática daqueles que a seguem. E a ética de Cristo só poderia ser concluída como uma ética praxis, uma prática da ética, porque Ele praticou. Porque Ele se submeteu a experimentar as tentações sem que caísse na tentação. Esse tipo de sofrimento, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, fez-se necessário até no meio das tentações, ser tentado como homem, passar pelas tentações como homem, mas não pecar como homem. Então a gente vê o sofrimento de Cristo por meio de toda a sua vida, o sofrimento de Cristo que não se compara em forma alguma ao nosso, e o sofrimento de Cristo até em meio às suas tentações. A sua obediência o levou ao sofrimento pelos quais descrevemos anteriormente. E eu te faço a seguinte pergunta: como é que esses sofrimentos podem ou impactam a nossa vida em 2023? Como é que esses sofrimentos causam alguma coisa na nossa vida
jovens, idosos, adultos, pós-modernos. Bom, como esse sofrimento de Cristo vai nos impactar? Primeiro, isso nos mostra que os sofrimentos nesta vida são transitórios. Os nossos sofrimentos são transitórios. Se ele morreu para cumprir o que a lei exigia, isso quer dizer que agora não estamos mais debaixo da maldição da lei, mas estamos debaixo da graça do Senhor, que nele cumprimos a lei. Então a lei não tem mais nada contra a gente. Então o nosso sofrimento é um sofrimento apenas transitório, passageiro. Pois aquele que sofreu a maior de todas as dores, sofreu em obediência para que nele não passássemos pelo sofrimento eterno da condenação. Segundo, seu sofrimento foi um ato deliberadamente decidido por ele diante do que fora proposto pelo Pai no conselho da Trindade junto com o Espírito. Como lemos em Isaías 53, logo, a causa última de seu sofrimento foi a obediência ao Pai. Lembre-se disso. Jesus, ele não sofreu porque ele foi um oprimido por causa da nossa sociedade. Jesus não sofreu porque ele era um pobre e o governo massacrou. Ele não sofreu porque ele fazia parte da minoria identitária. Ele sofreu porque ele decidiu sofrer. Ele sofreu porque ele obedeceu o Pai nesse plano que somente o Filho seria capaz de cumprir. E terceiro, embora as nossas tentações sejam muitas, tentações não são o sofrimento em si. A gente pode ser tentado em muitas coisas, mas são os frutos da resistência à tentação que nos levam a sofrer. Eu posso ser tentado em inúmeras coisas, mas a tentação não me leva ao sofrimento, principalmente se eu experimentá-la. Mas são os frutos dessa resistência à tentação que vão me levar a sofrer. Porque eu vou optar por não ter um prazer momentâneo, passageiro, ilícito, para ter com Cristo eternamente esse prazer. Pois é na renúncia amorosa, e numa renúncia amorosa a Deus, que reside o sofrimento por Cristo. Como diz Paulo aos Romanos, se com Cristo sofremos, com Ele seremos glorificados. Então, descanse no sofrimento de Cristo. Alegre-se no sofrimento de Cristo. É algo meio paradoxo, se alegrar no sofrimento alheio. Mas é o que a Bíblia nos convida. No início da minha caminhada eu ficava meio paranoico quando alguém falava assim: Cristo morreu, a alegria da nossa salvação, porque sabemos que Ele ressuscitou. Eu falei: que isso? Alguém morre e você vai ficar feliz e alegre? Os discípulos estavam tristes, abatidos. Não, mas é isso mesmo, porque se você não acha alegria no sofrimento de Cristo, você está dizendo que Cristo sofreu em vão, ou que não era necessário que Ele sofresse. Então você está implicitamente dizendo que você é bom o suficiente para que Cristo não sofra, contradizendo todo o plano arquitetado por Deus na eternidade. Nos alegremos no sofrimento de Cristo. Eu gostaria de que você fechasse os seus olhos, porque Jesus, sendo filho, e sendo filho de Deus, era Deus, Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele nunca tinha tido, em toda a sua eternidade, que obedecer, porque como o Pai e o Espírito, eles formavam o que chamamos Deus. E todos eles, em autoridade, regiam todo o universo. Mas ao encarnar como homem,
ao vir como servo, à semelhança de homem, o Filho de Deus aprendeu o que é obedecer. E obedecer dói. Obedecer dói. Obedecer dói. Principalmente para a gente que quer a autonomia das nossas decisões, principalmente para a gente que quer o prazer de nossas escolhas. Jesus nos ensina que a obediência, ela dói, ela causa sofrimento. Mas o sofrimento que ela causa redunda na glorificação com Ele. Então, nas nossas escolhas, isso implica que, ainda que eu passe por um sofrimento de uma escolha que hoje, nesse momento, me causará dor, mas que para Cristo e em Cristo eu encontrarei a paz. Ah, Senhor Jesus. Como, Jesus? Como somos tão intolerantes à ideia de sofrer pelo Senhor. Como optamos facilmente em uma vida de triunfo e triunfalismo, de vitória, onde a gente quer estar no governo e no controle das nossas vidas, onde a gente quer determinar os passos que tomaremos, as ações que faremos. E o Senhor nos convida a ser essa criança que foi criada no lar tão protegido, de um vilarejo tão amável, a enfrentar uma Nova York de pecadores, de transgressores, com a confiança de um bebê que está no colo de sua mãe e de seu pai. Ah, Senhor, nos ensina por meio das suas escrituras a valorizar o sofrimento de Jesus, a olhar e ver que toda essa doação de Jesus, toda essa doação do Deus, ela causa em nós um impacto e uma resposta. Sim, Ele me amou de uma maneira tão grande, tão poderosa, que mesmo sendo Deus, sendo aquele que estava antes da criação do mundo e do universo, Ele decidiu sofrer por amor aos pecadores, por obediência ao Pai. Olha o quanto Jesus nos ama, olha o quanto Ele nos alcançou, Ele se deu por nós. Alegremos-nos nele, celebremos o seu sofrimento, pois é isso que o apóstolo Paulo, dando sequência e continuidade àquilo que ele aprendeu sobre a ceia, faça memória da morte de Cristo, lembre do sofrimento de Cristo, lembre por que Ele sofreu, lembre por quem Ele sofreu, e os impactos desse sofrimento nas nossas vidas. Jesus te alcançou, te resgatou quando ninguém mais te resgataria, falou contigo quando ninguém mais queria te falar, te ouviu quando na madrugada tu clamou, chamou e disse: eu não aguento mais. Até quando? Até quando? E Ele já respondeu com o seu amor na cruz. Com o seu amor na cruz. O sofrimento dele nos trouxe vida. O sofrimento dele nos trouxe uma esperança e uma certeza que nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, mas em Cristo cumprimos a lei e desfrutamos desta lei que é santa, que é espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Fomos justificados, fomos tornados numa condição de inocente e não no estado.
fomos decretados como inocentes. Então todo o nosso sofrimento nessa terra é um sofrimento que tem hora para acabar. É um sofrimento que tem hora para acabar. E se o seu sofrimento tem te feito chorar, tem te feito questionar, onde está Deus? Deus estava obedecendo a Ele próprio, quando o Filho Deus obedeceu Deus Pai na cruz, na vida e na encarnação. Amém.
Mateus, capítulo de número 26, no verso 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Nesse momento, eu queria te convidar a agradecer ao Senhor, porque estamos diante da mesa dele. E assim como os discípulos já estavam com Cristo comendo, tendo a refeição da sua Páscoa, em determinado momento o Senhor os surpreende ao pegar um pão e trazendo o significado que era apenas uma sombra, agora realizado em Cristo. Ele partiu o pão com você. Jesus partiu o pão conosco. Nós nem somos dignos disso. Nem somos dignos disso. Mas Ele nos convidou a sentarmos junto com Ele. E na mesa pegou do pão e partiu conosco. Ele se deu para nós. Ele exerceu de um ato gracioso de hospitalidade e nos deu de comer. Então erga o pão, agradeça ao Senhor, porque foi Ele que se deu, foi Ele que foi em nosso mundo de pecadores, aquele que trouxe a eternidade e fez um convite irrecusável, de uma hospitalidade inimaginável. Ele nos chamou a comer do seu pão, do seu corpo. Dê graças a Ele. Agradeça ao Senhor. Bendito é o Senhor, Criador dos céus e da terra, que nos dá o fruto do trigo. Ele nos deu o pão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o pão que foi dos céus enviado à terra. Obrigado. O pão sem fermento, o pão santo, o pão puro, o pão que não há nenhuma mácula, o pão que não há nenhuma deformidade, o pão que não há nenhuma mancha, o pão que não há nenhuma parte que seja considerável ruim. É o pão perfeito dos céus. Pegue do pão e coma, louvando, adorando, engrandecendo. Louvado seja o Senhor. Semelhantemente, ele pegou do cálice, do vinho que ele bebia com os seus discípulos, de uma alegria, de uma noite que havia sido interrompida por um hiato. Afinal de contas, o traidor havia sido revelado entre eles. E ele sabia, Jesus sabia que aquela era a noite do clímax do seu sofrimento. E como consolar o coração daqueles discípulos apreensivos? Porque um dos discípulos que estava com ele, e que estava com eles, que experimentou os milagres, que experimentou as coisas mais maravilhosas que um ser humano poderia ver. Como consolar o coração dos discípulos que agora estão aflitos? Somente mostrando que importava que Cristo sofresse.
que importava que ele fosse para a cruz, que importava que ele morresse, porque se estabeleceria ali, por meio deste ato, uma aliança que nenhum ser humano seria capaz de quebrar ou desfazer, porque não era uma aliança partida do homem, é uma aliança partida do próprio Deus. Então, quando você tomar desse cálice, lembre-se que assim como os discípulos estavam apreensivos, preocupados, por causa daquele que havia de voltar com os que seriam os algozes de Cristo, Cristo estava trazendo alegria, mostrando para a gente, em pleno século 21, de que em meio a esses desafios que vivemos, em meio àqueles que podem vir contra a gente, existe uma alegria que é imensurável, a alegria de saber que Cristo fez conosco uma aliança eterna. Erguei, pois, e agradecei, porque Ele nos deu do cálice da vida. A Ele toda a honra e toda a glória. Bendizemos o Pai por ter nos dado deste fruto que nos proporciona essa bebida. Bebamos, pois, dele, todos nós. Louvamos ao Senhor. Bendizemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor. E diz as Escrituras que após disso eles cantaram um hino. Eles cantaram um hino de alegria, de gratidão, porque Cristo havia estabelecido uma nova aliança. Cantemos a Ele, pois, com alegria no coração. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo. És o amor, és o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transporta os profundos vãos. És bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. Amém. Que a graça, maravilhosa graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor que sofreu, que o amor que se deu, que o amor que obedeceu, que o amor que passou por tentações, mas não pecou, o amor de Cristo, e as ricas e doces consolações do Santo Espírito,
seja uma realidade em nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Pode se assentar rapidinho. Anúncio. Tem anúncio? É? Eu que vou dar? Quer vir? Pode vir. Vem trabalhar, rapaz. Não é? Vem praticar. É. Amém. Anúncios paroquiais. Quinta-feira, pequeno grupo.